O anime começa com o nosso protagonista Light se despedindo de sua família para ir atrás de uma vida melhor na cidade grande como aventureiro. Ao chegar à cidade, ele se cadastra na guilda central e, por ser iniciante, é colocado no ranking F, o mais baixo entre os aventureiros. A recepcionista pergunta se ele possui alguma habilidade, e ele responde que sua habilidade se chama Gacha Infinito. Essa habilidade permite que ele invoque uma roleta capaz de gerar cartas de coisas aleatórias divididas em rank. Para demonstrar, ele gira a roleta e tira esse monte de porcaria, o que deixa a recepcionista um pouco preocupada com as chances de sobrevivência do garoto daquele mundo. Por isso, ela o orienta a verificar no painel de quest se há alguma missão adequada para as capacidades dele. Como Light não sabe ler muito bem, ele pergunta qual a missão ele poderia fazer naquele ranking e sem perigo de morte. A recepcionista recomenda uma tarefa que dá pouco dinheiro, mas o Light afirma não se importar, desejando apenas trabalhar. Ele carrega a lenha e realiza alguns serviços básicos, e ao final do dia, ganha apenas o suficiente para conseguir um lugar onde dormir. No caminho, perdido em pensamentos, ele esbarra em um homem-lobo que diz que vai levar o dinheiro do Light como pedido de desculpas por ter sujado a roupa dele. Naquele mundo, os humanos são tratados como lixo. Logo após essa humilhação, uma bela elfa surge acompanhada de um grupo e oferece ajuda. Light, desconfiado, hesita, mas ela demonstra estar realmente empenhada em auxiliá-lo. Ela explica que todos ali são membros de um grupo chamado Aliança das Tribos, no qual cada integrante pertence a uma das 9 raças, exceto pela ausência de um humano, e por isso convidou um Light para integrar a party. Sem muitas opções e sentindo-se acolhido, ele aceita e se une à equipe. Eles passam algum tempo juntos e o grupo se encontra dentro de uma dungeon, a mais perigosa do mundo. Nela, habitam seres verdadeiramente amedrontadores. Por ser fraco demais, Light acaba sendo apenas um peso morto, desviando de ataques e sendo constantemente protegido pelos outros, que aparentemente fazem isso de boa vontade, já que afirmam gostar muito dele. Ou pelo menos é nisso que o Light acredita, embora qualquer um consiga imaginar que há algo de errado ali. Em determinado momento, eles revelam suas verdadeiras faces. Todos odeiam Light, odeiam estar com ele, odeiam ter que protegê-lo, odeiam ainda mais o fato dele ser humano. Alegam que os seus superiores ordenaram que observassem o Light, pois ele poderia ser algo chamado de mestre, e era necessário impedir que um mestre humano existisse. Como os superiores parecem ter se enganado, eles decidem que agora vão se livrar dele, fazendo parecer que Light foi morto acidentalmente dentro da dungeon. Antes disso, porém, o Homem-Fera chamado Garou diz que quer se divertir um pouco e começa a atacar o Light, humilhando-o pouco a pouco. Light tenta fugir, mas a elfa o acerta na perna com a flecha. Tentando escapar com suas últimas forças, já ferido e sem unhas, Light ativa sem querer uma armadilha de teletransporte, que envia qualquer um que a acione para um local aleatório na dungeon. Infelizmente, ele acaba justamente no último andar da dungeon. Relembrando dos momentos de felicidade e agora de traição, Light promete que vai se vingar de todos, matando um por um. O problema é como ele faria isso, estando ferido e diante da criatura mais poderosa dali, uma serp nível 1000. Pensando na vingança e reunindo seu último esforço, ele usa sua habilidade de gacha para tentar conseguir algo que o ajude. Então, algo que nunca havia acontecido antes, acontece. Ele tira uma carta super ultra rara no gacha. Assim, surge Mei, a empregada da busca eterna, nível 9999, que aniquila a serp como se fosse nada. Após a luta, se é que isso pode se chamar de luta, Mei se apresenta formalmente, cura Light e explica que a habilidade dele depende da densidade de mana do local onde é utilizada. Como ali é o último andar, a densidade é absurda, aumentando significativamente as chances de sair uma carta muito boa. Ela também diz que todas as invocações feitas por meio daquela habilidade estão ligadas a ele e o servem com veemência, seja lá o que essa palavra signifique. Light começa a contar tudo o que aconteceu, explicando como foi traído por seus amigos. Mei afirma que basta uma ordem para que ela traga a cabeça de cada um deles. No entanto, Light diz que não é dessa forma que ele quer resolver. Ele foi traído e quer dar o troco da melhor maneira, com as suas próprias mãos. Mas para isso, ele precisa ficar mais forte. Com o apoio de Mei, ele gira novamente o gacha, determinado a alcançar algo que o ajude a conquistar o objetivo. 3 anos depois, vê-se que Light construiu um império com sua habilidade. Servos e construções absurdas ao seu redor. Entre esses servos, ele conseguiu tirar mais 3 cartas da classe mais alta. Todos no nível 9999. Uma ladina, uma maga e uma cavaleira. Cada uma delas está no ápice do poder. Mei leva Light para um treinamento com Jack, um guerreiro no nível 7777. Light comenta que a luta será para valer, e ambos trocam golpes que, segundo o próprio Jack, seriam suficientes para matar qualquer pessoa comum.
Após o treino, eles vão tomar um banho, e Jack menciona que existem poucas pessoas no subterrâneo que seriam capazes de derrotar o Light, e menos ainda na superfície, mas que ele tome cuidado, pois esse número ainda não seria 0. Light responde que não vai baixar a guarda, pois vai levar sua vingança até o fim. Ao longo do dia, ele encontra suas cartas mais fortes no lado de fora do palácio. Ele conversa com todas elas e faz carinho especialmente naquela que parece uma gatinha, mas o encontro é interrompido quando uma serpe aparece. O mesmo monstro de nível 100 que o recepcionou há 3 anos atrás. Mesmo estando muito mais forte, Light sente um leve resquício de medo. Todas as suas invocações percebem aquilo e ficam ansiosas para protegê-lo. Mas ele diz que não é necessário, é apenas um susto. Considerando o que aquela criatura representou no passado, agora ela não é mais nada para ele. Com isso, Light parte rumo ao objetivo: se vingar da primeira pessoa de sua lista. A cena muda para Garou caminhando pela rua, chamando a atenção, bem popular. Ele encontra um humano revirando lixo em busca de comida e cospe nele. Depois, ele chega em uma taverna e começa a beber com seus amigos, gabando-se de ter dinheiro ilimitado por alguns dias. Seus companheiros dizem que gostariam de ser como ele. Garou afirma que não é fácil. É preciso aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Eles pedem para que ele fale um pouco sobre a missão que o tornou tão famoso, a da Aliança das Tribos, mas Garou fala que não pode tocar nesse assunto. Mesmo assim, ele lembra do ocorrido com um certo prazer, embora sinta frustração por nunca ter encontrado o cadáver do Light. Enquanto festejam, Mei surge disfarçada e diz ser uma parente do Light. Ela afirma que ele, na verdade, é um nobre com grande riqueza. Ela conta ter descoberto que o Light fez parte do grupo liderado por Garou e pede para que ele a escute até o local onde o rapaz foi visto pela última vez, para que ela possa finalmente se despedir. Garou aceita, planejando abusar dela quando chegarem ao local, desejando humilhá-la antes de matá-la, exatamente como gostaria de ter feito com o Light. Garou diz que foi muito triste não conseguir proteger o Light, pois o considerava um grande amigo. Já Mei retruca dizendo que realmente foi triste ter sido traído pelos seus próprios companheiros, espancado até a quase morte, e depois teletransportado para um local aleatório à mercê da morte. Nesse momento, Garou fica em alerta e pergunta quem ela é e como sabe daquilo. Ela responde que é apenas uma serva de Light e emana uma aura assassina que faz todos tremerem. Antes que Mei possa matá-los, Light aparece afirmando que Garou é seu brinquedo. Garou, apavorado, pergunta como Light ainda está vivo. Light diz que está ali para cobrar uma dívida de 3 anos. E o Garou ri, perguntando o que um humanozinho nível 15 poderia fazer contra alguém tão incrível quanto ele, que está no nível 150. Ele está feliz por finalmente ter a chance de matar o Light. Diz que meio até que é forte, mas que 2 humanos jamais poderiam vencer uma matilha inteira de Homem-Esfera, todos acima do nível 130. 2 integrantes do grupo do Garou avançam contra o Light sem aviso, e isso acontece. O Light agradece, mas pede que a Mei vigie a entrada e não deixe ninguém escapar. Garou insiste que tudo aquilo ali não passava de um truque. De ser impossível um humano com um nível tão baixo e com um reservatório de mana tão mínimo vencê-lo. Para provar sua vantagem, ele mostra o seu nível, 158. 7 pontos acima do que possuía 3 anos atrás. Light comenta que aquela obsessão por níveis colocou os humanos no fundo do poço, já que o nível máximo que geralmente eles alcançam fica em torno dos 100, enquanto as outras raças atingem números muito maiores. Todos demonstraram desagrado com o que ele diz e partem para cima, mas Light os derrota com facilidade. Desesperado, Garou usa um trunfo, uma pedra de invocação que traz à vida Fenrir, uma fera de nível 500. Light apenas comenta que o bichinho é bonito, mas é extremamente fraco, quase patético. Para provar isso, ele diz que vai ficar parado, sem se mover, e receber o golpe direto da fera. O ataque não lhe causa arranhão algum, e Light pergunta se o Garou não se sente idiota com aquela palhaçada, e afirma que chamar aquela criatura de Fenrir é apenas um equívoco. Afinal, ele possui a carta do Fenrir verdadeiro, cujo seu nível é 9000. Com uma única ordem, o verdadeiro Fenrir destrói o lobinho como se fosse nada. Todos ficam extasiados diante daquela exibição de poder. A partir de então, Garou começa a entrar em desespero, e isso deixa Light ainda mais confiante para mostrar o seu próprio nível. 9.999. Garou nega, dizendo que aquilo é impossível, que Light é um impostor, ele está exatamente igual a 3 anos antes. E Light explica que isso se deve ao bracelete que usa, o qual o impede de envelhecer. Ele quer manter no corpo e na mente
a sensação da traição, para se vingar adequadamente. Completamente desesperado, Garou começa a pedir desculpas, dizendo que foi tudo culpa da Federação. Ele não queria fazer nada de mal a Light e insiste que a culpa é dos outros ali presentes, inclusive. Já Light gostaria de saber apenas mais uma coisa: o que é aquele mestre que eles buscavam? Garou diz que sabe pouco sobre isso. Eles apenas foram enviados atrás do mestre. Light não se convence e pergunta aos demais, que com medo da morte, mentem dizendo saber de algo. Foi o último erro deles, já que a Mei possui um olho da verdade, que distingue imediatamente a mentira. Light faz uma última pergunta a Garou. Baseando no que acabou de presenciar, caso Light declare guerra ao povo da superfície, quem venceria? Eles ou Light? Garou, tremendo de medo, diz que Light é incrivelmente forte, mas ainda é apenas um homem. Haveria exércitos e equipamentos suficientes para derrotá-lo eventualmente. Light já esperava pelaquela resposta. Então, ele teletransporta todos no local para sua sala real. Lá está seu exército e pede que todos mostrem seus status a Garou, cuja reação é puro choque. Garou pergunta se Light pretende se tornar um deus. Light responde que isso depende somente da verdade que estão escondendo dele. Se será um deus bondoso ou uma entidade demoníaca, depende apenas dessa resposta, pois com sua habilidade ele pode conceder fortunas e bênçãos ou maldições e a completa destruição.